Veja que ideia legal utilizando pedaços de cano PVC que encontrei no fundo do quintal. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fiz marcações, aproximadamente 20 centímetros de distância e cortei até a metade do diâmetro do cano. Depois levei esse cano no fogo do fogão para aquecer o local dos cortes. Assim amolece o cano PVC e eu consigo modelar sempre utilizando uma luva térmica para dobrar uma das partes até encostar na parede interna do cano. Também fiz o mesmo no cano mais grosso, mas aí deixando uma distância maior entre os cortes. Também é possível fazer com soprador térmico. Mas marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Essa outra parte eu cortei com uma faquinha de serra mesmo. Mas lembrando que tudo isso você pode fazer lá no fogo do fogão. O objetivo do soprador térmico é para amolecer o cano PVC na região que eu pretendo dobrar. Observe que eu faço um semicírculo . Aquecendo essa região e depois então pressiono para que essa parte dobre . Formando aí uma abertura no cano PVC. Também fiz esses cortes nas duas extremidades. Então aqueço o cano PVC e depois corto com a faca
dobrando essas partes. Resolvi colocar pequenos vasos nessas repartições do cano. Então aqueci no fogo, mas pode ser com o soprador térmico. Dobrei e encaixei o vaso. O objetivo do fogo aí é só para amolecer o cano e eu consegui abrir mais essa abertura e volto ela no lugar. Assim encaixei os vasinhos para plantas. Nessa parte inferior eu coloquei o vasinho, mas eu tinha que prendê-lo. E para prendê-lo usei uma argola do próprio cano. Cortei a sobra. Também reforcei a borda do vaso de plástico utilizando uma fita isolante. Essa fita de eletricista. Lixei a argola do cano PVC, também lixei a parte interna, onde pretendo colar essa argola. E com uma cola própria para colar cano PVC, passei uma faca de serra para fazer ranhuras em toda a superfície do cano. É importante fazer essas ranhuras em toda a superfície. Limpei com um pano para tirar todos os resíduos e depois então vamos preparar a massa plástica. Então coloco uma colher da massa plástica e 15 gotas do catalisador. É importante preparar pequenas porções porque seca muito rápido. Essa massa plástica você encontra em lojas de materiais para construção. E depois com uma espátula eu apliquei para formar uma textura imitando casca de árvore. Você tem que procurar fazer isso bem rápido, porque a massa plástica, depois que coloca o catalisador, ela seca muito rápido, ela endurece muito rápido. Fiz o mesmo também nessa peça com um cano mais grosso. Se você não tiver uma espátula assim, pode usar uma colher. Uma colher velha.
Algumas horas depois já pode fazer a pintura. Eu utilizei tinta acrílica branca, misturei corante líquido marrom e amarelo. Mas se você tiver a tonalidade de tinta amarelo ocre, utilize, né, a tinta que você já tem preparado. Coloquei um pouco de laranja, mas pode ser uma gotinha de tinta de corante vermelho também. O objetivo é mostrar para você que você não precisa comprar, né, os materiais, basta usar o que você já tem em sua casa. Então, se você tem a tinta branca, coloque o corante e faça a cor que você quiser. Eu pintei ambas as peças com essa tinta amarelo ocre. É importante pintar também a parte interna, fazer um bom acabamento. E agora nós vamos utilizar uma tinta marrom escuro, mas eu sei que é difícil encontrarmos a tinta acrílica para comprar na tonalidade desejada. Por isso eu recomendo que você utilize uma tinta vermelha, acrescente o corante verde e aí obtemos a tonalidade marrom escuro. Então vá colocando o corante aos poucos até atingir o tom desejado. É importante diluir essa tinta com um pouco de água. Vou colocar em outro pote só para você observar que realmente ficou um tom de marrom bem escuro. Agora precisamos de um pano úmido. Um pano úmido para limpar o excesso de tinta e assim obtermos um efeito casca de árvore. Então aplique a tinta marrom escuro em toda a superfície. E limpe levemente, só para retirar o excesso de tinta. Veja nessa peça maior. Então eu pinto a peça com a tinta marrom escuro. E antes da tinta secar, eu já limpo com um pano úmido. Observe que não precisa esfregar o pano, é só, né, ir dando batidinhas para retirar o excesso de tinta. E assim obtemos o efeito casca de árvore. Na parte interna, eu apliquei a mesma tinta marrom escuro, só que bem diluída em água. Também pintei os vasinhos, a borda dos vasos que estavam aí dentro. Depois que secou, utilizei a tinta acrílica preta para dar um efeito queimado nessas bordas das aberturas aí. Passe o pincel na tinta, retire todo o excesso. E assim você consegue esfumaçar essas partes e destacar as aberturas. Fiz o mesmo utilizando a tinta acrílica branca, mas agora para destacar os relevos. Eu passo o pincel bem de leve, pincel deitado, sobre os relevos. E assim dá uma iluminada e destaca os relevos. São pequenos detalhes
para dar um aspecto mais original, um aspecto mais realista a esse vaso, né, imitando tronco de árvore. Fiz o mesmo no tronco menor. E finalizei ambas as peças com a resina acrílica à base de água. Essa resina também a gente encontra para comprar em lojas de materiais para construção. É uma resina utilizada para impermeabilizar telhas e pedras. Gosto muito da resina acrílica à base de água, pois ela não tem cheiro forte e é muito fácil de trabalhar. E aí vou dar 2 destinos diferentes para esses troncos. Um vou pendurar na parede. Observe que eu fiz um buraco aí para encaixar o parafuso que eu vou, pendurar na parede. E o outro vou colocar dentro de um vaso. Vou usar um vaso como base. Por isso fiz buracos e coloquei os pedaços de ferro para fixar melhor dentro do vaso. Coloquei fibra de coco para fazer a drenagem e porque a fibra de coco não pesa. Então eu não recomendo usar pedras para drenagem. E aí plantei as minhas plantinhas. A receita da felicidade? Não existe uma receita para a felicidade. Os ingredientes para sermos felizes são escolhidos por nós. São ingredientes simples, estão ao nosso dispor. Basta saber usá-los. Não inveje a felicidade alheia. A inveja nunca deixa ninguém ser feliz. Elabore sua própria receita e seja feliz à sua maneira. Se você quer aprender a fazer este vaso de cimento e isopor que utilizei na base do cano, clique no cartão aí acima ou no link que deixei na descrição do vídeo. E aí está este tronco tendo um vaso como base. Legal, né? E veja o outro tronco, de pendurar na parede. Então são 2 ideias utilizando o cano PVC. Bem interessante, né? E muito diferente. Você pode fazer também para vender e ganhar um dinheiro extra. É uma ideia bem lucrativa. Se você gostou, comente aí. Quer saber mais ideias utilizando o cano PVC? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Acredito que eles também vão gostar. Assista a outros vídeos do canal, tem muito vídeo interessante, você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final.